Esse assunto, Esse ele assunto. sempre vem à tona, assim, Não tem mas como não vir, tem né? Porque como. falou do seu lado Realmente, humano, não tem como falar. realmente Não ele fala. é uma parte de mim e é uma parte, inclusive, grafada em mim, porque eu tenho uma tatuagem hoje que Sério? simboliza É? esse marco na minha carreira. E foi realmente um acidente muito feio entre Itaguaí e Itaí. Em Itaguaí tinha uma confecção têxtil e as pessoas de toda a região viajavam todo dia, de costume, de manhãzinha, para realmente trabalhar nessa confecção têxtil. E era, inclusive, primeiro emprego de muita gente, assim, Eu vi porque sobre isso. juventude é o primeiro emprego e tal. E aí bateu um ônibus que levava essas pessoas para o trabalho num caminhão, numa rodovia. Alfredo de Oliveira Carvalho, que inclusive até hoje eu Não sei. consegue esquecer. É. Né? Nossa. E aí o acidente aconteceu, super feio. Mais de 40 pessoas morreram. Foi o maior acidente rodoviário dos últimos 20 anos no estado de São Paulo. Foi muito feio. Então eu tava nessa cobertura desde o começo. Quando aconteceu o acidente, eu já fui para Taquarituba, que lá tem a Santa Casa. Já fui ficar na porta da Santa Casa para tentar informação sobre vítimas que tinham sido levadas para lá. Então já fiz umas 4 entradas no nosso jornal. Eu lembro de acompanhar isso, assistir. O Tem Notícias, né? E foi muito assim, meu. Eu cheguei em Taquarituba, era 5 para meio-dia. O jornal começava meio-dia. Então eu cheguei assim no olho do furacão. Meu Deus. Eu entrava ao vivo, saía do ao vivo, tirava o fone, tentava dar uma espiada ali, falar com alguém, voltava ao vivo e foi nisso, foi nisso, foi nisso, foi nisso. Emendei um jornal hoje, falei, meu, esse dia eu nem fiquei nervoso, porque nem deu tempo de não, ficar você tava nervoso. no Falaram assim, adrenalina. viu, jornal hoje, tá? Você vai fazer, deu tipo com a Maju? Falei, tá bom, tipo, nem pensei, falei, beleza. Não tinha nem como pensar nisso Não, naquele momento. ali era o zelo e a responsabilidade. Falar, preciso levar essa informação, é importante. Então, fiz daí esse jornal hoje. Só não repercutiu mais. Minha memória é muito fresca em relação a esse dia. Só não repercutiu mais porque o Maradona morreu no mesmo dia. Foi no mesmo dia da morte do Maradona. Verdade. Então, Poxa, eu tô lembrando do Maradona faria, agora. eu faria Globo News, ia fazer um monte de entrada para vários jornais da Globo. Aí abafou Só um pouco. que o Maradona tirou um pouquinho do foco. Mas aí, só nesse dia, eu saí da Santa Casa, fui pro IML de Avaré. Do IML, voltei pro velório em Itaí. Eu sei que esse dia eu trabalhei, tipo, das 9 da manhã a quase 1 hora da manhã, assim, Nossa. do outro dia, né? Uhum. Então, assim, eu tava vivendo muito isso. Eu fiquei lá na região durante uns dias, a gente apurando várias coisas. E no dia que eu choro, já faziam 7 dias que eu tava cobrindo esse acidente. Então, claro, me emocionei em outros momentos, principalmente fora do ar, assim. Só que esse dia foi muito diferente, assim. Quando eu cheguei lá em Itaguaí, quando a gente estacionou o carro de manhãzinha, eu sou muito sensitivo, assim. Não sei explicar, tem coisas que a gente não explica, né? É. Mas quando estacionou o carro, eu olhei e falei... Tava com o Heraldo Camargo, cinegrafista na época. Eu falei, Heraldo, não vou aguentar, cara. Depois de 7 Daí ele dias. falou assim, não, imagina, cara, vamos. Eu falei, meu... Porque ali eles fizeram o que chama de culto ecumênico, né? Então, assim, independentemente, tinha pastor, tinha padre, tinha gente de todas as religiões. Todo mundo de branco e em frente à fábrica. Nossa. Então, meu, quando eu cheguei, aquilo lá tinha uma energia, assim, que não se descreve, sabe? Então, eu falei, vai ser difícil. Quando começou o Bom Dia São Paulo, eles sempre passam o áudio com a gente lá de São Paulo. Uhum. E aí o culto tava pra começar, então tava um silêncio, assim, ó, um silêncio. E só eu falava, porque as pessoas estavam tudo ao meu redor, assim. E naquela hora de modular o áudio, eu já tava falando um tom mais baixo, assim, porque eu tava meio... Não sei se constrangido a palavra, mas eu tava ali no meio de uma galera, falando mais baixo e tal. Aí quando passei o áudio e tal, depois veio pra mim, eu consegui passar um pouquinho de informação. Aí quando o Heraldo tira de mim, é a hora que dá tempo de eu olhar melhor em volta, assim, porque eu já tava posicionado. Então, assim, o que tinha atrás de mim, eu não Você não tava tava vendo. olhando. Tava vendo. O que tava do lado, depois começou a encher mais.
A hora que eu olho ali, eu falo, meu, Aí desabou. aí não deu, assim, aí eu me emociono. O Bocardi segura bem o reggae, mas como eu tava com o microfone aqui, assim, e chorando, aquele choro de Aquele soluçar, né? choro Aquele choro de soluçar. Então, Dá pra- acabou Doído que mesmo. o áudio, às vezes, Deu pra dava ouvir bem. pra ouvir. Mas foi isso. Aí minha vida mudou um pouco depois desse dia, porque entra mais uma vez o assunto rede social, assim, né? Porque eu tinha um Instagram fechado na época, com 1.000 seguidores, sei lá, 1.000 e poucos. E, de repente, umas 2 horas depois, que eu não tinha mexido no celular, de Aham. repente tinha 600 solicitações Nossa. pra seguir. Uhum. Eu falei, meu Deus do céu, Isso o que de que tá uma vez? acontecendo? É. Eu falei assim, o que que eu faço? Eu falei, vou abrir. Aí eu abri e no fim do dia tinha, tipo, quase 7.000 pessoas me Ai, que seguindo. louco. Caramba. E aí, nesse dia, na minha cabeça, assim, mostrou que as pessoas, elas precisam Preciso. Uhum. dessa... de pessoas que assumam sua fragilidade, sua vulnerabilidade. As pessoas sofrem e têm muitas dores, só que hoje tudo se esconde muito nas redes. As pessoas Isso é nem verdade. sempre mostram esse lado difícil, esse lado do sofrimento, porque não vende tanto realmente, né? Ninguém quer mostrar a gente já fraqueza, tem uma né? vida difícil Uhum. e aí vai se expor mostrando essa vida difícil. Então é uma escolha que às vezes eu acho justo. Se eu não tô bem, às vezes eu falo. Se eu tive um dia com uma experiência tal que eu gostaria de compartilhar. Porque eu acho justo a gente mostrar que as pessoas têm dor e sofrimento, sabe? Sim. É natural. É natural. E talvez a gente só saiba o significado de felicidade porque a gente vive dor e sofrimento. Porque se a Sim. gente vivesse uma vida 100% plena, o que seria felicidade? É, isso é verdade. Exatamente. E naquele momento ali você representou todas as famílias, né? Acho que eles Acredito se que sentiram sim. representados. E acho que a população, de um modo geral, acho que se identificou com você, se identificou com aquela dor. Porque todo mundo que assistia, nossa, era terrível assistir. E você sentia a dor daquelas famílias, né? Imagina 40 pessoas, né, que faleceram. Mais de Gente, 40. Tinha jovens, né? Sim. Imagina que terrível isso. Não, E sim. como é Foi um cidade acidente- pequena, é aquela história. Não tinha uma pessoa que Que não não se perdeu alguém, assim, de alguma É, forma, todo sabe? mundo Direta perdeu ou alguém. indireta. Então, e foi o que eu mais recebi, assim, pessoas falando assim, obrigado, sou aqui de Itaí, eu sou da região, e você transpareceu a nossa dor, mesmo sem conhecer qualquer uma das pessoas. Eu acho que isso é o significado real da tal da empatia, que tanto se Isso. fala, Exatamente. mas que não se Sentir pratica. mesmo. É Uhum. algo que, meu, a gente não consegue sentir a dor de alguém, mas a gente consegue, pelo menos, se colocar no lugar. Local, isso é verdade. É, no lugar. Então, Verdade. eu Acho penso Que, muito... eu achei Foi incrível bem. isso daí. Eu não lembrava direito desse. Eu lembrava acidente. do caso. Eu não lembrava de ver você chorando, mas eu lembro que eu acompanhei toda a Agora cobertura e tudo mais. Agora que pela você falou Teletem, que do eu morava em Maradona, eu Itapetininga nessa lembrei. época. Mas eu não. Eu lembro de alguma coisa assim que foi falado, mas eu não vi a situação. Mas na palestra mesmo eu fiquei. Daí eu fiquei pensando na situação de ser jornalista e mostrar a emoção. Aí E não sei dizer pra você, tipo, você teve algum problema por ter acontecido isso com a emissora? Não, Não. muito pelo Então, contrário. tá ótimo. Sim. Aliás, é uma grande curiosidade também das pessoas. Tipo, a Globo te falou alguma coisa. Não. Aliás, eu nunca nem tinha tido contato com a chefona lá do Bom Dia São Paulo, que é a Márcia Correia. E logo depois do meu vivo, ela me mandou uma mensagem no meu celular, assim, tipo, pessoa que é a cabeça da Globo lá em São Paulo. Ela falou, viu? Porque eu terminei o vivo e falei assim, desculpa, gente. Imagina, É o primeiro, né? Primeira... Você deve ter se sentido assim. a primeira atitude, assim, que você fala, meu, putz, o que vai acontecer, né? E os caras lá em São Paulo, coordenadores e tal, falaram, meu, relaxa, cara. Você tá aí vivendo. Você tá vivendo isso, você tá mergulhado nisso. acho que bom. Então, o estranho seria se fosse diferente, na minha opinião. Aí seria complicadíssimo, né? Imagina. Aí eu falo, meu, pode colocar robô pra trabalhar, porque... Se a pessoa não tiver um pingo de empatia numa situação dessa, num momento desse, realmente o ser humano Isso é verdade. perdeu pra máquina. Não tive problemas, mas claro que
tiveram poucos haters, assim, vamos dizer. Né? Teve uns Porque haters? sempre tem. Sempre tem tem. Sempre alguém, né? tem. Uma É porque você pessoa deu uma infeliz da vida. viralizada, porque Sempre 6 mil tem. seguidores num dia, praticamente, né? Sempre tem. Deu uma viralizadinha lá. Ah, claro. As pessoas... tinha gente que falava, mas tá despreparado pra trabalhar numa Globo. Como que chora ao vivo? Então, assim, sempre vai ter. Sempre Mas tem. aí também é o lado da gente absorver o que a gente quer das redes, também assim. acho, Por que eu vou pensar em 5 pessoas que estão me xingando se 600 pessoas falaram assim, pô, obrigado por isso, assim. Uhum. Cabe a nós saber o que a gente absorve. E, às vezes, a gente sempre vai no lado negativo. Pior que é Assim, sempre putz, assim, né? estão me criticando aqui, mas 1000 pessoas estão falando bem, E um criticando. comentáriozinho assim bate. Acaba com você. Bate. Mas é porque a gente foca no negativo, né? A gente não, acho que a gente não sabe lidar com o negativo, não sabe lidar com o erro, talvez assim. A gente sempre A valoriza gente é mais humano, o negativo poxa, do não que o tem como. positivo. Exato. Isso é um problema. Por isso que a gente tem que tentar sempre mudar. E sempre positivo, mas isso tem que ser diariamente, né? Tipo, diário. É um trabalho diário, né? Mas que legal. Agora o pessoal vai saber mais ainda essa história. Acho que legal. É bom a gente falar sobre isso aí, porque Sim. eu me emocionei, tanto vendo aquilo, quanto na palestra também, quando você falou, eu achei que tinha que trazer isso pra cá, essa história. Não, tinha que falar. Se você não. Tinha que Você ia trazer essa puxar. história. Eu ia puxar também. Tava pensando que o Oragner vai puxar. Tô pensando que tô brincando. Mas Eu acho que é legal a gente, assim, mostrar que a vida ela não é linear, assim. Não. A gente não vai viver positividade o tempo inteiro. Não tem como. E hoje tenho lido muito um filósofo que é coreano e ele fala muito disso, que a gente vive a sociedade do desempenho e a sociedade da positividade, assim. Até Eu acho tóxica, que certo ponto. não existe vida... Só o Dalai Lama que vive a vida 100% feliz. Inclusive, Né? tô lendo um livro dele que ele, fala, esse cara é muito evoluído. Porque não dá, Dá assim, até sabe? ódio, vai Até tacar ge- o livro na parede. Poxa, não sei se você é cristão ou não, mas até Jesus Cristo tinha seus dias de dores, seus Nossa. dias de revolta. Senhor, tira Pois esse é. cálice de mim, Pois né? Mas ele aceitou o destino dele, é isso, né? Não Sim. tem como, gente, você ser positivo todo dia, não tem Sim. condição.